Terceiro ano, ensino médio, a aula de hoje é de álgebra, dando continuidade ao conteúdo de estatística, 6/11/2020, professor Valdemir. Pessoal, primeira coisa, nós vamos entender o que é estatística. No vídeo anterior, eu já disse para você em que ela se aplica. Estatística é um termo de pesquisa, tá, pessoal? E vamos entender agora, vou falar o enunciado para vocês do que é estatística. Estatística, pessoal, é um conjunto de técnicas e métodos de pesquisa que, entre outros tópicos, envolve o planejamento do experimento a ser realizado, uma coleta qualificada dos dados, a inferência, o processamento, a análise e a disseminação das informações. Então, tudo isso é estatística. Resumindo, é um termo de pesquisa. E aí, na aula anterior, nós falamos de população e amostra. O que é população? População é o todo, é o conjunto universal. E a amostra é uma parte desta pesquisa. Aí eu representei isso em forma de conjunto. Então, você tem o todo, que é o conjunto universal, certo? Que é essa parte toda que nós temos aqui, ó. Tudo isso aqui é o conjunto universal e a amostra é uma parte desse conjunto universal. E no caso, interpretando, a amostra é um subconjunto e a população é um conjunto, tá? Outro detalhe importante, se eu for representar isso aqui em forma de conjunto, você tem que a amostra, ela está dentro do conjunto, ela está contida no conjunto universal. Bom, pessoal, um exemplo de população e amostra que eu vou deixar para vocês, para ficar fácil de entender, é a coleta de sangue. Pessoal, o que é a população nesse caso? A população é todo o sangue do seu corpo. Todo o sangue do seu corpo é a população. E a amostra? A amostra é aquele tubinho de sangue quando você vai fazer a coleta para fazer algum exame. Então, ali é a amostra, tá? Coincidiu, né? A amostra do sangue. Então, a população é todo o sangue do seu corpo, a amostra é um tubinho que é retirado do seu corpo, tá, pessoal? Para fazer a análise. E aí, olhando os termos, está bem claro aí para vocês, ó. Coleta de sangue é o exemplo, tá? População é todo o sangue que circula no seu corpo e a amostra é uma parte, é um tubinho de sangue que foi retirado do seu corpo. Tudo bem? Tá claro, então? Diferenciar. Na aula anterior eu já falei que é a população, que é a amostra, só quis trazer mais esse exemplo para você. Beleza? Ok. Depois nos vídeos que eu vou gravar tudo novamente, pessoal, eu vou postar para vocês, tá? E lá vai ter, eu vou dar mais exemplos do população e amostra, tá? Pode ficar tranquilo, mas só estou deixando isso bem mais claro. Estudo estatístico. Pessoal, quais são os elementos que deve conter para que houve essa pesquisa? Primeiro é coletar os dados. Não existe termos estatísticos sem coleta de dados, que é a amostra, tá? Você vai a campo, faz essa coleta de dados e depois nós temos a análise. O que é a análise? A análise você vai organizar todos os dados e fazer um estudo em cima desses dados, certo? Primeiro você vai a campo, faz a coleta de dados, que é a amostra, né, que é uma parte que é impossível você colher, você fazer de tudo, então é sempre a amostra, que é uma parte. Depois você faz a análise, que é organizar os dados e fazer um estudo em cima desses dados, e depois tem a inferência. Quando um pouquinho antes eu li o termo estatístico para vocês, e eu falei exatamente disso, coleta de dados, análise e inferência, está tudo lá dentro do tópico estatístico, tá? Depois eu vou mostrar para vocês nos vídeos que vai ter a gravação, toda essa teoria direitinho. E o que é a inferência? É o mesmo que concluir por meio de uma indução, tá, pessoal? Isso é a interferência, isso é muito importante para os estudos estatísticos. Pessoal, uma observação muito importante que nós temos aqui, ó, é que sempre terá uma margem de erro para mais ou para menos, tá? Essa porcentagem vai depender do seu termo pesquisado, tá? Então, sempre terá essa margem de erro, porque é impossível consultar todo mundo. É impossível, é igual quando o exemplo que eu dei da coleta de sangue, é impossível tirar todo o sangue do seu corpo, tirar todo o sangue do teu corpo, tu morre, né? Então, sempre terá essa margem de erro. Sempre hoje, o que está muito em alta agora no momento, apesar que em Brasília não tem, né? Eu falei na aula passada, é a pesquisa para os candidatos dos estados, né? Prefeito e vereador, principalmente para prefeito, né?
Então isso está em alta. E ali tem sempre uma margem de erro, porque é impossível consultar todos os eleitores daquele estado. É impossível, eles pegam uma parte desses eleitores, que é a amostra, para fazer a sua pesquisa. Beleza? Aí sempre terá essa margem de erro, para mais ou para menos. E dentro de estatística nós temos as variáveis. São duas. Variável é um objeto de estudo. Ele pode ser, eu dei alguns exemplos, tá pessoal? Mas existem infinitos. Pode ser escolaridade, pode ser a idade, pode ser o sexo masculino e feminino, pode ser a renda per capita por cada pessoa, pode ser a cor da pele, pode ser o rebanho bovino, entendeu? Então tudo isso são alguns exemplos de variáveis. Variáveis é o objeto de estudo da sua pesquisa, tá? Ela divide em dois tópicos. Tem a variável qualitativa, o nome já está dizendo, né, pessoal? Variável qualitativa, ela expressa uma qualidade. Um exemplo, eu vou tirar os exemplos, pessoal, do exemplo dado das variáveis, tá? Lá do escolaridade, idade, sexo, renda, cor da pele e rebanho. O que é uma variável qualitativa? Expressa qualidade. Um exemplo, o sexo masculino e feminino, escolaridade, cor da pele, e aí tem outros, tá? E estas variáveis, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser variável qualitativa ordinal. O que é ordinal? Quando exige ordem. Por exemplo, escolaridade. Escolaridade é uma qualidade e ela exige ordem. Você tem que passar pelo ensino fundamental 1, pelas séries iniciais, depois o ensino fundamental 1, depois o ensino fundamental 2, depois o ensino médio, depois o ensino superior e aí vai PhD, todos esses ensinos, pós-graduação, enfim. Então isso exige uma ordem. Então essa sim é uma variável qualitativa, a escolaridade, tá? E a nominal? A nominal quando não existe uma ordem, pessoal. Por exemplo, a cor da pele. A cor da pele não tem uma ordem. Então isso ela é qualidade? É qualidade. Somos brancos, somos pardos, somos negros, somos morenos, mas não existe uma ordem. Beleza? Então ficou aí alguns exemplos para vocês entenderem. Existe mais? Existem. E eu vou concluir passando mais os tópicos para vocês, porque essa primeira parte da estatística é mais teoria, para depois a gente chegar nos cálculos, tá? Depois eu mostro isso. Depois vai ter também, pessoal, lá a lista de exercícios. Aqui é teoria. Lá vai ter lista de exercício com todos para que vocês possam fixar melhor, tá? Bom, pessoal, dando continuidade aí, vamos falar agora da variável quantitativa. O nome já está dizendo, quantitativa, expressa o quê? Quantidade, que é a contagem, né, pessoal? Então, nós falamos da variável qualitativa, que expressa a qualidade dos dois tipos. Agora, nós temos a variável quantitativa, que expressa a quantidade. Pessoal, exemplo de variável quantitativa, idade. Idade você expressa, número. Por exemplo, 30 anos, 10 anos, 5 anos. A renda, você também expressa a quantidade. Um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. E o rebanho bovino, também você expressa a quantidade. 1 milhão de cabeça, 10 milhões de cabeça. Entendeu? Então, tudo que expressa número, quantidade, você está falando de quantitativa. Ela pode ser de dois tipos, pode ser discreta e pode ser contínua. O que é uma variável quantitativa discreta? Trata-se de números inteiros. Vou tirar daqui os exemplos, a idade e o rebanho bovino. Você não tem uma idade, você não tem 15 anos e meio, você tem 15 anos. E o tempo que vai ocorrendo até completar a sua idade de 16. Você não tem um rebanho de 1 milhão de cabeças e meia. Não, você tem 1 milhão de cabeça, 2 milhões de cabeça. Entendeu? Então, isso aqui expressa uma variável quantitativa discreta. É o número inteiro. E a contínua trata-se de medidas. É o número quebrado. Um exemplo disso é o seu peso. Você tem 1,4 kg. A altura, você tem 1,80 m. Então, você vê que tem uma continuidade dos seus números, tá? Então, contínua. Bem, pessoal, depois de tudo isso, agora nós vamos estudar o que é rol em estatística. Rol é organizar em ordem crescente ou decrescente, mas a que mais se aplica é a ordem crescente. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em rol, vocês já sabem que ele vai te dar uma tabela, alguns números, e esses números têm que ser organizados. Às vezes eles pedem para você organizar em ordem decrescente, aí você vai seguir o comando da questão.
Mas normalmente, se não disse nada, ficou aberto, é em ordem crescente, tá? Sempre na ordem crescente. Aí eu coloquei ali um exemplo da nota de uns alunos de uma classe. Eu tenho um total de 10 alunos, a nota dos 10 alunos, e aí está a nota, linda é a nota deles, né? 9, 3,5, 7, 6,5, 8, 2, 5, 9, 4 e 3. Primeira coisa, eu quero fazer o rol desses números. Aqui eu coloquei organizar em ordem crescente. Lá não, você vai colocar fazer um rol. Falou em rol, você já tem que ter em mente que é organizar em ordem crescente. A não ser se você fala, faça o rol decrescente, faça o rol crescente. Aí fica aquele tempo, né? Mas aqui eu quero que organize em ordem crescente. Aí eu organizei todos para vocês, ó. 2, 3, 3,5, 4, 5, 6,5, 7, 8, 9 e 9. Pessoal, eu já vi aluno falar assim, professor, tem número que repete, considera quantas vezes? Gente, considera todas as vezes que ele repetir. No caso 9 aí, ó, ele repetiu 2 vezes. Então você vai considerar 9, depois 9 de novo. Beleza? Então, entenderam o que é rol? Rol é você organizar em ordem crescente. Dentro do rol, pessoal, nós temos o subtópico amplitude. O que é amplitude? Amplitude é a variação dos seus dados. Você vai ter números maiores e você vai ter números menores. Então, primeiro você organiza em ordem crescente ou em ordem decrescente. Depois você vai pegar a amplitude, ela é sempre pegar o máximo e subtrair do mínimo, tá? Então, por exemplo, tem até a regrinha, ó, a regrinha embaixo aqui, ó. A amplitude é representada pela letra A, rol é representado pela letra R. Você vai pegar o máximo menos o mínimo. E quem é o máximo lá? O máximo é o 9, ó. E quem é o mínimo? O mínimo é o 2. Aí, fazendo a subtração de 9 menos 2, você vai ter que o valor é 7. Pessoal, vai ter uma lista de exercício desta matéria. Vocês viram que teve mais teoria, mas é interessante vocês saberem, tá? Vai ter uma lista de exercícios que eu vou deixar lá no aplicativo e vai ter continuidade dessa matéria também, tá? Só que lá no aplicativo eu posto desde o começo, tá, pessoal? Eu posto tudo. Falando que a estatística, desde o começo do nosso primeiro vídeo de aula, eu vou postar todos lá para vocês. E, inclusive, eu termino esse tópico com uma lista de exercícios. Vocês têm que fazer essa lista de exercícios, tá? Não é mais teoria, mas vamos chegar na parte dos cálculos, como já começando aqui, ó, com o rol e com a amplitude, beleza? Então, não deixe de acompanhar os vídeos, tanto gravados em sala, como lá os que estão lá na plataforma, beleza? E aí vamos dando sequência ao nosso conteúdo de estatística, que ainda falta muita coisa, inclusive essa matéria, esse que vai fazer básica, vai fazer Enem, tá lá. E o que mais cai é isso aí, ó, tal de amplitude, rol, aí depois tem média, mediana, moda, sempre tem alguma questão de estatística quem faz prova do Enem. Todo ano cai, e esse ano vai ser diferente. Beleza? Mas nós vamos dando sequência e vou falar de tudo para vocês, para quando cair esses tipos de questões na prova, você não ficar perdido. Falou, terceiro ano, e até o próximo vídeo, tá?